Lucas, para tentar resolver os problemas que acontecia na comunidade dele, ele usa um exemplo muito simples. Ele usa a mesa. A mesa é lugar de comunhão e a mesa também é lugar de esperança, porque a comunhão nos remete à esperança. Em Lucas 24, Jesus ele aparece para dois discípulos que estão indo para Emaús. Emaús era um povoado que ficava a 11 quilômetros de distância de Jerusalém, onde eles estavam, onde eles sepultaram Jesus, onde aconteceu todo aquele rolê da morte de Jesus e ressurreição. E esses discípulos estão voltando, Jesus aparece e a Bíblia fala que Jesus caminha com eles. Só que esses discípulos eles não reconhecem Jesus, eles não conseguem discernir quem é aquele homem que está caminhando com eles. E aí então Jesus ele pergunta do que eles estavam falando, do que estava acontecendo, e aí aqueles homens explicam o que tinha acontecido, só que nessa explicação eles mostram por que eles não reconhecem Jesus. Eles não reconhecem Jesus porque o Jesus que eles esperavam era um Jesus político, era um Jesus que ia libertar eles daquela opressão política. Vamos trazer vitória de novo para o nosso povo, vamos tirar quem está no governo oprimindo a gente. E aí Jesus ele olha e fala: tanto tempo caminhando com vocês e até hoje vocês não entenderam. Os profetas falaram, Moisés falou e vocês não entenderam quem era o Messias, o que ele ia fazer com vocês. E aí então Jesus ele começa a contar a história, começa a dizer tudo que os profetas falavam, tudo que aconteceu e o motivo de ter acontecido. E aí então eles chegam no povoado e Jesus ele faz como que se ele fosse continuar a caminhada, e os discípulos olham e falam: fica com a gente. Fica com a gente porque já está anoitecendo. Toda vez que a Bíblia fala de noite, ela fala que as pessoas estavam tristes ou então que elas estavam com problemas. É sempre à noite que acontece isso. E aí então Jesus ele vem trazer um novo significado para a noite. Mesmo que você sofra à noite, ele estará com você, porque Jesus ele entra no povoado e ele senta à mesa com os homens, e é muito engraçado, porque a Bíblia fala literalmente que ele senta à mesa com os homens para comer. E aí então Jesus ele reparte o pão. E aí então, esses homens reconhecem quem é aquele homem. E quando eles reconhecem quem é o homem que estava com eles na caminhada, que estavam com eles ali na mesa, Jesus ele desaparece. E eles se olham, os discípulos se olham e falam: não ardia o nosso coração enquanto ele falava aquelas coisas no caminho. No caminho, Jesus trouxe esperança para aquele povo. E na mesa essa esperança ela se consuma. E aí então os discípulos eles falam: não podemos ficar aqui, a gente precisa voltar. E eles voltam correndo para Jerusalém sem esperar amanhecer. Não, ali à noite mesmo, eles voltam correndo para Jerusalém só para dizer para os discípulos: ele está vivo. Ele vive, as mulheres estão certas, ele está vivo. E aqueles discípulos olham entre si: será mesmo? O que esse homem está falando? Aqueles discípulos que encontraram Jesus levaram esperança para aqueles outros, porque Jesus, naquele momento em que eles estão falando, ele aparece e os discípulos, mesmo duvidosos, Jesus fala: olha as minhas mãos e os meus pés. É isso que Jesus nos chama a dizer. É essa esperança que Jesus nos chama a levar. É essa esperança que Jesus nos chama a ser. A esperança de que a gente vai viver junto com Ele, de que Ele vive, porque Ele vive, a gente também vai viver. Seja você também a esperança.